Olá, oitavo ano! Bom dia! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Michele Carvalho. Estou de volta trazendo esta videoaula para revisão de algumas matérias importantes para a prova, simulado e as provas que você irá fazer, tá? Vamos começar então revisando os processos de formação de palavras, tá? Composição, por exemplo. Vamos lá, então? Essa matéria, ela também está no seu livro, tá? E a gente vai falar também sobre o que o seu livro traz para você estar também anotando aí, tá bom? Então, olha só, processo de formação de palavras, nós temos duas formas, né? A composição, como as palavras se compõem, podem ser através da justaposição ou da aglutinação, tá? E é isso que a gente vai ver aqui nesse início de aula, tá bom? A gente vai revisar. Essa matéria, gente, se você quiser acompanhar, ela tá no seu livro 2, tá? Ela tá no seu livro 2, tá bom? Vamos lá, então? Justaposição. Deixa eu sair daqui para não atrapalhar e você observar o que nós vamos falar. Né? O que vem a ser a justaposição? O nome já está até indicando, né? Justa, é justo, é correto, e posição, ou seja, existe uma posição correta para essas letras, essas palavras se unindo, né? Não sofre perda de som ou de letra. Vamos entender então isso. Quando ocorre a reunião de palavras que se juntam, né? Olha aí, para formar uma nova palavra, como por exemplo aqui, ó, girassol, passatempo, tá? Aí acontece a justaposição. Se você observar, gira é um verbo, né? Girar, e juntou-se ao sol. O que aconteceu aqui foi que dobrou o S, tá? Mesma coisa, passatempo, né? Você tem o verbo passa, passar, e o tempo. Então, você tem aqui, ó, dois S's dobrados, tá? Mas houve a justaposição, a união justa dessas palavras, ok? Tá? Então, justaposição você também pode entender como uma sequência de frases que são colocadas uma ao lado da outra, sem conjunções que as liguem, que as conectem, tá? Muito bem. A composição, gente, ela é a união, então, de duas ou mais palavras, né? Que juntas formam outra palavra. Os dois tipos, como eu já mencionei, são justaposição e aglutinação, tá? Na justaposição, não há perda de elementos. Então, presta atenção. Guarda-roupa. Ó, como é que se uniu essas duas palavras? Com o hífenzinho, tá? Guarda-roupa. Sanguessuga. Como é que se uniu essa palavra? Sangue mais suga. Dobrou o S. Ele ganha mais um S, né? O girassol, ele ganha mais um S. Nós falamos na tela anterior. E o pé de moleque ganhou o hífen, tá? Então você vê que não há nenhuma perda fonética, mas acontece aí o acréscimo quando é necessário do R ou do S, tá? E o hífen, né? Que é esse tracinho aí que faz a ligação dessas palavras, tá? Muito bem. Vamos falar então da aglutinação. É uma ação de aglutinar, de unir, de ficar fortemente ligado. Esse processo de formação de palavras em que duas ou mais palavras se unem, formando uma nova palavra, só que agora acontece o quê? A perda fonética e morfológica também, tá? Por exemplo, planalto. Planalto resulta de quê? O que formou o planalto?
Plano, ó, cadê o O aqui do plano? Sumiu. Houve uma perda. Percebeu? Plano alto. Então, quando junta plano mais a palavra alto, nós temos planalto. O Ozinho se perde, automaticamente o som é alterado, porque ninguém vai falar plano alto, a gente fala planalto, não se fala mais o som do O, né? E assim há essas perdas, tanto fonética quanto morfológica, tá? Vamos então caminhando aqui para a gente perceber essas alterações que são necessárias para que aconteça aí a formação de novas palavras, ok? Na composição por aglutinação ocorre a perda ou a alteração fonética, alteração do som, né? Por exemplo, Brasília fica no Planalto Central. Então, olha aí, ninguém vai falar Brasília fica no Plano Alto Central. Não, né? A gente junta o plano e o alto e aí torna uma palavra só, Planalto, ok? Anote isso aí, né? Põe como exemplo no caderno. Tá bom? Observe aí. Composição, só para recapitular então a nossa matéria, tá? É o processo pelo qual a palavra é formada pela junção de dois ou mais radicais. A gente chama radical aquela partezinha, aquela palavra, aquela parte que se repete para formar, né, outras palavras, tá? Então, olha só, justaposição quando não há alteração, né? E aglutinação quando há alteração. Nós vimos alguns exemplos, girassol, pé de moleque, como o planalto da aglutinação, tá? São somente essas palavras? Não, né, pessoal? A gente vai vendo aí outras, tá? Falamos de composição, beleza? Que é uma formação, é um modo também de formar as palavras. Agora vamos falar sobre derivação, porque a partir da derivação a gente também consegue formar palavras, né? Mas antes de ir propriamente para a derivação, volta aqui comigo, rapidinho, só para confirmar aí, ó, no seu livro, lá na página 52, tá? Você tem o processo de formação de palavras, tá vendo? A composição, que é uma revisão. Aqui vem falando o que eu já coloquei lá para você, tá? A composição é a união de duas ou mais palavras, tá vendo aqui, ó? Que juntas, né, formam uma nova palavra, ok? Então você tem aí a gente vai aqui para baixo, não vou fazer leitura de texto, tá? Quero pegar com vocês essa parte aqui, ó, da explicação, ok? Ó, diminuir aqui um pouquinho, tá muito, ó, isso, aqui, tá? Bom, lá no texto que a gente leu em sala de aula, né? Acredito que vocês tenham lido aí com as professoras, tá? As palavras do e burro, elas se uniram sem que perdessem sua integridade sonora. Quando isso ocorre, temos um processo de formação de palavras, denominado o que, gente? Se não houve nenhuma perda, justaposição, tá? Então, a justaposição pode ser formada com ou sem o hífen, ok? Pode ser formada com ou sem o hífen, tá? Olha os exemplos. Amor perfeito, houve a junção das duas palavras, tá? Só que neste caso a gente usa o hífen, ok? E daqui a pouco a gente vai falar sobre essa regrinha do hífen, tá? Mas calma aí. Mal me quer, gente, ó, mal me quer. Não precisa usar o hífen, tá? Houve aí a justaposição, a união delas, todo mundo junto, ok? Beleza? Só para recapitular aí com você. E aí tivemos os exercícios que fizemos, né? Agora aqui embaixo, ó, a palavra embora, nós falamos muito, né, dessa palavra. Ela foi formada pela junção de 3 termos. No entanto, para que se formasse uma nova palavra, sua integridade sonora sofreu alteração. Por quê, gente? Como é que se forma embora? Olha aqui.
Em boa hora. Olha aqui em cima. Tá vendo? Lembrou? Em, que é a preposição, mais boa, mais hora. E aí, ninguém fala, ah, gente, vou em boa hora. Não, eu vou embora, né? Não é assim? Então, quando a gente junta essas partes, há o quê? A perda fonética. Sofre aí uma alteração nessa integridade sonora, né? Sofre uma modificação. O som sai diferente. Ninguém fala embora. Ninguém fala em boa hora. Fala-se embora, tá? E aí, neste caso, quando ocorrem essas perdas, a gente está falando de quê? Aglutinação. Porque nesse caso sofre perda, tá? Olha só, vinagre. O planalto a gente já falou, né? Plano mais alto. Agora, e o vinagre? Você sabia que o vinagre é a formação dessas duas palavras aqui, ó? Vinho mais acre. Esse acre significa o quê? Azedo, tá? E aí forma o vinagre, a palavra vinagre. Interessante, né? Lembrou? Se por acaso você faltou essa aula, se você não assistiu, né? A gente está fazendo revisão, tá? Então, essa aula já foi dada. Na verdade, a revisão está acontecendo. Então, se por acaso você perdeu, olha aí a curiosidade, a novidade, né? Do conhecimento sobre a formação de palavras, tá bom? Composição e justaposição. As palavras vão se formando desta forma aí, através desse processo, tá? Aí fizemos os exercícios, ó, se você parar para ver aqui esse exemplo, floricultura. Qual é a formação dessa palavra? Flor, né? Mais cultura. Então, você teve aqui uma nova formação. Olha aqui embaixo, outra palavra que formou, ó. Pontapé. Ponta mais pé. É isso, perceba como tem se formado as palavras que você está lendo. E aí, ó, na correção, ponta mais pé, nós temos a justaposição. Não sofreu nenhuma perda, não é isso? Agora, flor mais cultura, houve uma aglutinação. E aí entrou o quê? Esse izinho, né? Floricultura. Então, agora eu tenho o som do i. Houve alteração, tá? Então, aí aglutinou. A aglutinação, ok? Muito bem. E aqui também é interessante, ó, quero passar por essas palavras aqui com vocês, né? J para justaposição, A para aglutinação. Se por acaso você perdeu essa correção, olha aí, vamos ver rapidinho? Passatempo, justaposição, né, pessoal? Olha para a palavra, tá? Esquece aqui do lado um pouquinho, só para você poder perceber como se deu, né? Como se formou aí essas palavras, ó. Planalto, que a gente acabou vendo, plano mais alto. Aglutinou, né? Teve perda ali fonética, tá? Boquiabertos, que é isso, gente? É ficar de boca aberta, né? Então, boquiaberto, ó, aglutinou, juntou tudo, houve alteração fonética, né? Não é mais o C, agora é o Q, U, tá vendo? Girassol, girassol, justaposição, né? Só juntou aí todo mundo e dobrou o S. Beija-flor, juntou, ninguém perdeu nada, justaposição. Outrora, o que é outrora, gente? Outra hora, né? Então, juntou tudo aí, ó, aglutinou, tá? E perdeu o som. Pontapé, justaposição, não se perdeu nada. Pernilongo, quais são as palavras que formam pernilongo? Perna mais longos. Então, houve o quê? Perda fonética, aglutinação, tá? Não tem mais o azinho depois do N, agora é o I, né? Perni e não perná, tá bom? Muito bem. Legal, né? Vamos lá. Tem mais aqui. Aqui, ó. Ó. Em cada uma das orações a seguir, há uma palavra formada pelo processo de composição. Pede para circular
os vocábulos justapostos e sublinhar os aglutinados, tá? Então, você já fez também, só estou passando por aqui para a gente rever as palavras, tá? E aí, o que você pode fazer ou deve fazer no seu caderno? Faz tipo uma coluna, aglutinação, põe todas as palavras referentes à aglutinação. E do outro lado, justaposição, coloque todas as palavras referentes à justaposição, tá? Então, você tem aí, ó, fidalgos, que é filho de algo, não é isso? Então, fidalgos está sublinhado, tá? A aglutinação. Madressilva, o nome de uma florzinha, né? Tudo junto aí, só dobrou o S, então justaposição. Cabisbaixo, ó, letra C aí, cabisbaixo é de cabeça baixa, né? E aí você tem aglutinação, porque houve alteração fonética, tá? Vagalumes permaneceu, tudo igual, justaposição. Só teve aí o hífen, né, para separar. E o pé de moleque, tá? Justaposição, ok? Muito bem. Essa também é legal, ó, para você montar palavras, né? E aqui nós temos couve-flor, verde-limão, indicando a justaposição, tá? Sem o hífen você tem audiovisual, olha aí, audiovisual. Deixa eu aumentar aqui para você ver, tá? Quem não corrigiu, aproveita a oportunidade, corrige aí seu livro, ó. Audiovisual, vai e vem, girassol. São palavras formadas por justaposição sem o hífen, tá? E na letra C, 2 vocábulos utilizando o processo de aglutinação. Houve a junção das palavras, né? Mas houve também a perda fonética, a alteração fonética. Então, ó, ponte agudo, de ponta aguda, ou agudo, né? Ponte agudo, e pernalta, de perna mais alta, tá? Houve também alteração aí, sofreu alteração. Ok, gente? Boa matéria, né? Justaposição e aglutinação é bem legal trabalhar, tá? Muito bem. Vamos ver o que nós temos aqui, deixa eu diminuir. Não vou trabalhar texto, tá? Essa parte é com redação, tá? Só tô pegando mesmo o conteúdo aí da nossa matéria. Ó, vai lá na sua página 64, só para você completar aí, ó. Aqui embaixo, composição e justaposição, tá? Então, a aglutinação, gente, é a palavra formada pela junção de 2 ou mais termos com alteração de integridade sonora de um dos termos empregados, ok? E justaposição é o processo de formação de palavras em que ocorre a junção de 2 ou mais termos, sem que a integridade sonora sofra alteração, tá bom? Anote isso aí que é importante, caso você não tenha feito a correção, não tenha dado tempo, ou você tenha faltado, enfim, tá? Por algum motivo, você pode pegar aí agora essa correção e pensar. Lembra de fazer o que eu falei. Monta no seu caderno uma coluna, justaposição de um lado, aglutinação do outro, e coloque todas as palavras justaposição e aglutinação que a gente viu, tanto nos exemplos como nos exercícios, tá bom? Faça isso. E aí você terminando aí, a gente vai falar da unidade 3. Na unidade 3, a gente vai rever as regras do hífen, tá? As regrinhas do hífen, ok? Lembrando que essa matéria está no seu livro 2, tá? Unidade 2 e unidade 3, ok? Fez, corrigiu? Então vamos lá, vamos caminhando. Tem muita coisa aí pra gente ver, tá? Vamos aqui pegar a parte do hífen. Vimos composição e justaposição. Aliás, vimos justaposição e aglutinação. E agora a gente vai... Você percebeu que algumas palavras se unem pelo hífen, né?
esse sinalzinho, esse tracinho, não é isso? Olha só o que está escrito aqui. Em língua portuguesa, o hífen é usado em diversas situações. Uma delas é a união de duas ou mais palavras para a criação de uma outra, de uma palavra nova, de uma palavra composta, tá? E é o que a gente vai estudar nessa parte aí da matéria, o uso do hífen em vocábulos compostos, tá? Vamos lá então? Se você quiser anotar esse conceito, põe como outro título, né, da matéria que a gente está estudando, o uso do hífen, tá, gente? Então vamos lá. Vou pegar logo a regrinha aqui embaixo, ó. Vamos ver essa aqui? Vamos ver essa aqui. As palavras meia e noite que apareceram no texto, não vou fazer leitura de texto, tá? Só para a gente poder caminhar aqui. São formadas por justaposição e juntas constituem uma unidade de sentido, tá? Por isso, esse tipo de formação de palavras aparece separada por hífen. No entanto, há palavras formadas por justaposição que perdem a noção de composição e não são grafadas com hífen. É o caso, por exemplo, como nós já vimos, girassol, passatempo, tá vendo? Tem hífen aqui? Não, né? Então, nesses casos, acontece a justaposição. Nós vimos, correto? Só estamos relembrando. Situar aí a gente aí no assunto, tá? Bom, além das palavras formadas por justaposição, há outras que são compostas e formadas por hífen. Olha aqui. Nomes próprios de lugares que começam com os adjetivos grão ou grã. Aí a gente usa, por exemplo, ó, o hífen. Grã-Bretanha. Grã-Bretanha. Tem hífen, tá? Palavras que diferenciam, por exemplo, espécies botânicas e zoológicas. Ó, couve-flor, bem-te-vi. Tá vendo? Couve-flor, bem-te-vi, tá? Aqui. Só pra você, só pra marcar aí. Palavras compostas iniciadas pelos advérbios, ó, bem ou mal, tá? Foi muito. Bem ou mal. E aí a gente tem aqui, ó, mal-estar, bem-humorado. Então, você vai observar que, olha só, palavras iniciadas com bem ou mal. E a segunda palavra iniciada com H. Olha aqui. Presta atenção. Se tem aqui H na segunda palavra, então eu vou usar um hífenzinho, bem-humorado. Tá? Entendeu? Palavras formadas por sufixo de origem tupi-guarani, por exemplo. As palavras, né, relacionadas aos indígenas, capim-açu, cajamirim, todas elas têm o hífen aí, tá? Unindo as palavras. Muito bem. Ok? Vamos ver aqui mais algumas regrinhas. Tem mais, espera aí. Ó, lê aqui comigo. Os prefixos, o que são os prefixos? São aquelas partes, vou falar assim para você entender, né? Tem umas partezinhas que se unem, tá? Ao radical da palavra, né? Aquela parte que dá origem, que se repete em todas as outras palavras que dela se originam. Então, os prefixos eles são morfemas inseridos antes de outras, com a finalidade de quê? De acrescentar ou modificar o sentido. Por exemplo, ó, super-herói. Você tem um prefixo aqui, tá? Ó, prefixo super, ok? E a palavra herói. Quando um vocábulo é formado pela junção de um prefixo mais uma palavra iniciada pela letra H, aí você vai usar o hífen. Então, é o caso de super-herói. Por que usou o hífen? Você tem um prefixo mais uma palavra que começa com H, tá?
Diferente, e é lógico, né, português, regras da língua portuguesa tem algumas exceções, a palavra sub-humano, porque o humano não começa com H? Sim, mas essa é uma exceção. Quando une o sub com o humano, sub também é um prefixo, neste caso, você vai juntar tudo e não tem hífen, tá? É uma exceção da nossa língua portuguesa, tá? Então, como é que se escreve sub-humano, professora? Tudo junto, sem H, sem hífen. Ok? Então, anota isso aí. Vamos lá para a próxima. Regras, né, pessoal? Regras, a gente precisa estudá-las, praticá-las, tá? Vamos lá, usa-se hífen com prefixo terminado em vogal, mais o segundo elemento iniciado pela mesma vogal. Então, olha só, anota isso, gente, é importante. Pense em palavras que são formadas. Tem um prefixo que termina com uma vogal e a outra começa com a mesma vogal. Por exemplo, micro-ondas. Tá? Ó como se escreve micro-ondas. Separado por hífen. Aí existe uma exceção, né? Quando a gente usa o prefixo co, tipo coordenação. Aí vai ser tudo junto. Ah, eu vou lá na coordenação. É isso. Vou lá na coordenação da escola. Entendeu? Esse coordenação aí é junto. Não tem hífen, tá? Como é o caso aqui, ó. Ok? Prefixo terminado, outra regrinha. Prefixo terminado em consoante, mais o segundo elemento iniciado pela mesma consoante. Então, terminou com a mesma consoante, iniciou com a mesma, a gente usa o hífen. Por exemplo, interracial. Terminou com R, começou com R, tá? Agora, não se usa hífen, e olha aqui, atenção. Não se usa hífen, tá? No caso, autoescola, o que aconteceu aqui? Eu tenho duas palavras terminando com uma vogal e começando com outra diferente. Então, neste caso, ó, a gente une sem o hífen. Prefixo terminado em vogal, mais o segundo elemento iniciado também por uma vogal diferente. A regrinha tá aqui. Vogal é diferente, então elas se unem. Pensa assim, os diferentes se atraem. Os opostos se atraem. Vamos pensar dessa forma? E aí, quando eles se atraem, se juntam, não precisa do hífen, tá? Autoescola, então, não tem hífen, ok? Tá bom? Fica junto, tá? É igual vídeo aula, né? Termina com vogal, começa com vogal, a gente junta, não precisa do hífen mais, tá? Prefixo terminado em vogal, mais o segundo elemento iniciado por consoante diferente de R ou S. Exemplo, ó. Seminovo. Olha aqui. Seminovo. Tá vendo? O que aconteceu aqui? Semi termina com vogal. E a segunda palavra começa com uma consoante. Tá? Essa consoante, lógico, tem que ser diferente de R ou S, ok? Agora, quando tiver R ou S, você deve dobrar essas letras, o RR, né? Então, aqui, ó, microsistema, autorretrato. Então, aqui a gente dobra o SS e o RR, tá? Outro exemplo, prefixo terminado em consoante mais o segundo elemento iniciado por uma consoante diferente. Então, hiper termina com R, correto? Só que mercado começa com a consoante diferente, M. Então, ao juntar hipermercado, é tudo junto sem o hífen, tá? Ok? E quando o segundo elemento começa com uma vogal, você também junta, olha aqui, super interessante. Super, prefixo terminado com R. E a próxima palavra, interessante, começando com I. Então, esse prefixo terminado em consoante, mais o segundo elemento iniciado por uma vogal. Fica junto, tá, gente? Tranquilo até aí? Casos especiais, ó, em que se deve usar o hífen.
quando o prefixo mais o segundo elemento iniciado pela letra H, super-humano, tá? E aí você tem que usar o hífen. Super-humano, ok? Diferente do sub-humano. Lembra que eu falei lá em cima? Tá? É uma exceção. Com os seguintes prefixos sempre se deve utilizar o hífen. Quais são os prefixos? Olha aqui. Ex, sem, além, aquém, recém, pós, pré, tá? Então vai ficar, ó, ex-aluno, tem hífen, sem terra, além mar, tem hífen, recém-casado, tá vendo? Pós-graduação, tem hífen, tá? Marcando aqui, que aí você vai botando aí na coluna. Faz o também, ó, palavras com hífen, palavras sem o hífen, tá bom? Muito bem. E aqui você tem mais atividades, né, que você já deve ter feito e corrigido aí no seu livro, tá, gente? Muito bem, vou pegar só o finalzinho lá, que é o resumo, né? Sempre tem aquela parte sintetizando. Deixa eu ver aqui no final se vai aparecer para você os exercícios. E assim a gente finaliza, né, essa revisão sobre os hífens, tá? Ó, aqui que eu falei. Pega essa correção aí. Emprega-se o hífen em palavras formadas por sufixo de origem tupi-guarani, tá vendo? Todas essas que a gente já falou, não vou me repetir aqui não, tá bom? Então é isso, gente. Vou terminando essa aulinha por aqui, deixando você com as suas anotações e com o seu estudo aí, tá? A gente se vê numa próxima videoaula. Tchau, tchau!